Daremos continuidade agora à segunda parte dessa formação sobre como a Bíblia foi escrita. Lembrando novamente, a semana passada nós falamos de como era escrita a Bíblia, o material, que era em tábua de madeira, papiro, pergaminho, que era feito do couro de carneiro. Falamos de Moisés. Também falamos sobre os códigos Javista, Eloísta, código D, que é o Deuteronômio, e o código P, que é sacerdotal. Falamos também sobre a questão por que a Bíblia católica é diferente da protestante. Falamos a razão disso tudo, por quê. Também falamos como ler a Bíblia. Também falamos sobre a escrita da Bíblia. Hoje estaremos falando sobre o gênero literário, os sentidos da escritura. Também estaremos falando sobre o sentido literal e o espiritual. E passaremos aqui também a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. No final desse estudo, eu vou estar passando para todos vocês um quadro de leitura, onde o Padre Jonas nos ensina no seu livro A Bíblia no seu dia a dia, como a gente lê a Bíblia em um ano. O modo correto, a sequência certa, correta, a gente está lendo a Bíblia. Tudo isso falaremos hoje, tá bom? Começando pela parte dos gêneros literários. Quero falar para vocês que, como a Bíblia é uma palavra de Deus escrita no linguajar humano, ela utiliza dos gêneros literários, que são os artifícios das linguagens dos homens para se expressar. O gênero literário a ser usado depende do assunto a ser transmitido. Eis alguns tipos: leis, genealogias, oráculos proféticos, poemas, poesia, parábolas, epopeias, orações, hino litúrgico, sermões, conto de amor, salmo, relato histórico como a Santa Ceia, por exemplo, crônicas, cartas, fábulas, apocalipse, etc. Para cada caso temos um jeito de escrever. Cada gênero literário tem a sua forma de interpretação própria. Ora, não se pode interpretar o texto de uma lei da mesma forma que de uma parábola, diferente. É por isso que não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Daí surgem muitos erros. É preciso lembrar também que a Bíblia foi escrita no intervalo de tempo de aproximadamente 14 séculos, ou seja, 1400 anos. Desde o século 13 a.C. até o século I depois de Cristo. Isto implica em conceitos diferentes dos nossos. Portanto, não se pode ler a Bíblia com a mesma mentalidade e valores do nosso tempo. Algo que era normal naquele tempo pode parecer hoje um absurdo para cada um de nós. Mas Deus quis usar o homem para transmitir a sua palavra. Na Bíblia não há erros. Esses são parte de quem a interpreta. Muitas vezes o que para nós hoje tem um sentido, para o autor sagrado quer dizer outra. Às vezes ele está usando apenas um artifício de linguagem e nós interpretamos ao pé da letra. Daí a dificuldade de se interpretar certas partes da Escritura. Por isso Jesus deixou o sagrado magistério da Igreja, que é formado pelo Papa e pelos bispos, para que a sua interpretação não tenha erro. Quais os sentidos da Escritura? Para se fazer uma boa leitura da Bíblia, a Igreja nos recomenda ter em mente o que chamamos de 5 sentidos. É importante ter esses 5 sentidos sempre, quando queremos ter uma boa leitura da Bíblia. Eu vou falar para vocês das 5 e vou dar uma explicação de uma por uma. Primeiro, a analogia da fé. A Bíblia é um livro de verdades religiosas reveladas por Deus.
Cada texto está de certa forma relacionado com toda a Bíblia e com a fé da igreja. Não podemos tirar um texto ou um versículo que seja deste contexto sem que possa haver erro de interpretação. Aqui entra a fundamental importância da tradição e do magistério da igreja. É a igreja que deve ter a palavra final, a fim de se evitar o perigoso subjetivismo pessoal, ou seja, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então nós temos que ter como primeiro critério a analogia da fé. O segundo é o sentido da história. Deus é o Senhor da história dos homens e a sua santa vontade se realiza por meio das vicissitudes humanas. O avançar da história também nos ajuda a compreender a Sagrada Escritura. Jesus mandou observar os sinais do tempo. Terceiro, o sentido do movimento progressivo da revelação. É importante notar que Deus, na sua paciência diferente da nossa, foi se revelando lentamente durante 14 séculos e continuou a se revelar durante mais de 20 séculos pelo caminho da sua igreja, através da sagrada tradição, transmissão oral, não escrita, que para nós católicos tem o mesmo valor das Sagradas Escrituras. E daí, para a gente fundamentar, ou melhor seja, esse terceiro sentido do movimento progressivo da revelação, nós podemos pegar até a Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendeste, seja por palavras, seja por carta nossa. Então aqui tem bem claro, né? A tradição oral, o próprio apóstolo Paulo pede para que a igreja guarde sempre isso. Quarto, o sentido da relatividade das palavras. Isso é muito importante. As palavras são relativas, nem sempre absolutas. Para compreender o texto bíblico, importa saber o que certas palavras significavam exatamente quando foram usadas pelo autor sagrado. E o quinto sentido, o bom senso e o senso crítico. Também é recomendado, isto é, a nossa inteligência e equilíbrio diante dos fatos. É bom saber e perguntar diante de certas interpretações. Isso tem fundamento no texto original? Ou são apenas o ponto de vista de alguém em desacordo com o autor sagrado? Então é bom a gente ter sempre o bom senso e o senso crítico. Esses são os 5 sentidos para que a gente possa ter uma boa leitura da Sagrada Escritura. Quero lembrar a todos vocês que a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, chamada Dei Verbum, recomenda 3 pontos ao se ler a Palavra de Deus. Esse é muito importante também a gente ter em mente. Primeiro, o conteúdo e unidade da Escritura inteira. Quer dizer, não interpretar uma parte da Escritura fora do seu contexto integral. Muitas vezes, um versículo só será bem entendido quando lido juntamente com os outros. Isso é para que a gente não caia na interpretação ao pé da letra, né? O fundamentalismo. Segundo, a tradição viva da igreja. Observar como a tradição da igreja interpretou a parte que está sob estudo. Especialmente pesar a palavra dos papas, santos padres da igreja e seus doutores. É muito importante. Primeiro, antes de a gente começar a estudar um certo texto bíblico, saber o que a igreja interpreta aquela parte que estamos estudando. Tá bom? Também a terceira parte, a analogia da fé, é muito importante. Isto é, verificar a coesão das verdades da fé entre si. Uma não pode ser oposta à outra, pois o Espírito Santo não se contradiz. O importante disso tudo é para a gente chegar naquilo que a gente vai entrar, que é o sentido literal e o sentido espiritual. E para isso eu quero lembrar, o Catecismo da Igreja nos ensina que há 2 sentidos nas Escrituras. 2 sentidos. Segundo uma antiga tradição da Igreja, o sentido literal é dado pelo significado das palavras da Escritura e descoberta pela exegese. O que é exegese? É o estudo profundo do texto bíblico, que segue as regras da correta interpretação. São Tomás de Aquino dizia que todos os sentidos devem estar fundamentados no literal. Então,
O sentido literal é muito importante, quer dizer, é fundamental para o nosso estudo bíblico. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos que fala, podem ser sinais. Bom, falando sobre o sentido espiritual, eu quero dizer que pode ser dividido em 3 partes, que é alegórico, moral e anagógico. O sentido alegórico do sentido espiritual, é bom de saber disso, podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também é um sinal do batismo. Então, é um sentido alegórico. Isto é, algo que aconteceu lá no Antigo Testamento é uma alegoria daquilo que iria acontecer lá no Novo Testamento. O sentido moral são os acontecimentos relatados na Escritura que podem conduzir-nos a um justo agir. São Paulo diz que eles foram escritos para a nossa instrução. E aí você pode anotar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, e também Hebreus 3, 4, versículo 11. E o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos na sua significação eterna, conduzindo-nos para a nossa pátria. Assim, a igreja na terra é o sinal da Jerusalém celeste. Isso aí você pode encontrar em Apocalipse 21. Então, o sentido anagógico, muitas vezes, e na maioria das vezes, é para que a gente possa ver as realidades e acontecimentos na sua significação eterna, como esse exemplo que eu acabei de dar. A igreja aqui na terra é um sinal da Jerusalém celeste. E também tem um ensinamento medieval que resume a significação dos 4 sentidos. Fala bem assim: a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, e a anagogia para onde deves caminhar. Então esses são os sentidos, né? Eu quero entrar agora para vocês a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Algumas pessoas, e principalmente os cristãos, têm um costume de procurar ler somente o Novo Testamento. E nossos irmãos protestantes, muitas vezes, gostam de ler muito o Antigo Testamento. E aqui eu vou falar para vocês agora a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Embora o Novo Testamento seja o coração das Escrituras, já que contém os Evangelhos, o Antigo Testamento continua sendo uma parte inalienável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam um valor permanente, uma vez que a antiga aliança nunca foi revogada, como ensina a Igreja. O nosso catecismo ensina que os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. A Igreja, já nos tempos apostólicos, e depois constantemente na sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos, graças à tipologia. Esta discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz, é bom lembrar isso, por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que este conserva o seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou em Marcos 12, 29 a 31. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente à lei. Eu quero dizer que, a respeito disso, Santo Agostinho disse: o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é fundamental para nós, que queremos conhecer profundamente os mistérios da Palavra de Deus. Devemos ter conhecimento do Antigo Testamento, também como do Novo. E o importante disso tudo, eu quero lembrar a todos vocês,
das traduções bíblicas. É muito importante procurarmos traduções fiéis ao original. Daí eu posso recomendar a vocês, como a igreja recomenda ao seminarista, a Bíblia da tradução de Jerusalém. Ela é muito boa. Ela vem com os rodapés explicando para nós todo um contexto bíblico sobre os códigos, javista, luísta, como eu tinha dito no primeiro estudo. Isso é um conselho, né? Como eu gosto de fazer essas leituras, e aprendi muito estudando na Bíblia de Jerusalém. Agora eu quero passar para vocês um quadro geral de leitura da Bíblia, onde o Padre Jonas nos ensina no seu livro A Bíblia no seu dia a dia, como a gente lê a Bíblia toda em um ano, de um modo simples, de um modo com que faça a gente entender melhor o Novo e o Antigo Testamento, numa sequência boa, numa sequência onde nós podemos entender claramente todo o projeto de Deus, seja na revelação no Antigo Testamento, como o cumprimento da revelação no Novo Testamento na pessoa de Jesus Cristo. E eu vou falar para vocês de um modo bem calmo, para que vocês possam até, se for possível, anotar aí na sua casa, ou melhor, depois pode estar adquirindo esse momento de formação que está sendo tudo gravado aqui no nosso estúdio. Primeiro, o Novo Testamento. Você começa a ler a carta de São João. É a carta de São João 7 vezes. Né? Lê a carta inteira a cada dia. Então você pega a carta de São João, né? A primeira epístola de São João, primeira, segunda, terceira, é muito curto, você lê ela toda em um dia. Então você vai fazer isso durante 7 dias. A carta de São João, uma vez por dia, durante 7 dias. Após essa leitura, você vai ler o Evangelho de São João 2 vezes, lendo 4 capítulos por dia. Depois que você lê o Evangelho de São João 2 vezes, você vai para o Evangelho de Marcos também, lê 2 vezes o Evangelho de Marcos, lendo 4 capítulos por dia. Depois que você terminar de ler o Evangelho de Marcos, você vai ler as cartas de Paulo, começando por Gálatas, depois Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. A carta de Tito e Filemão, você pode ler as duas juntas, são cartas muito pequenas. Depois que você lê as cartas de Paulo, você vai ler o Evangelho de Lucas, 3 capítulos por dia. Depois de você sair do Evangelho de Lucas, você vai para Atos dos Apóstolos, 3 capítulos por dia. Acabando o Atos dos Apóstolos, você entra logo em seguida, carta de São Paulo aos Romanos, 4 capítulos por dia. Você terminando esse quadro de leitura, você retorna e lê o Novo Testamento todo 2 vezes. Então, depois que você faz a leitura, você volta e lê o Novo Testamento 2 vezes. Aí você já vai estar bem prático, bem habilidoso na Sagrada Escritura, vai ter conhecido muitas coisas interessantes. Aí você vai começar a ler o Antigo Testamento. E aí eu recomendo, como esse livro também recomenda, comece a leitura pelos 3 livros sapienciais, é um nome difícil, Sabedoria, Eclesiástico e Provérbios. Depois que você lê Sabedoria, Eclesiástico e Provérbios, que são livros muito próximos ao Novo Testamento e fontes de ricos ensinamentos, né? Você lê voltando, você lê 2 capítulos por dia de cada livro desse. Juntamente, você lê o livro dos Salmos, 1 capítulo por dia. Então, ou seja, você está lendo Sabedoria. Você lê 2 capítulos por dia de Sabedoria e 1 Salmo por dia. Após esse primeiro contato com o Antigo Testamento, você irá iniciar a leitura de toda a Bíblia. Leia 2 capítulos do Antigo Testamento e 1 do Novo Testamento todos os dias e faça sempre o diário. Agora eu quero entrar. Você sempre, em todo momento da leitura, você faça um diário, desde o começo lá do Novo Testamento. O que você vai fazer? Você vai escrever nesse diário aquilo que Deus tocou no seu coração naquela leitura daquele dia. O que Deus falou ao seu coração naquela leitura? E todo dia você faz esse diário, você vai ver como você vai crescendo na sua espiritualidade, no seu conhecimento da Sagrada Escritura. O quadro de leitura do Antigo Testamento é o seguinte. Você lê Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes,
1ª e 2ª Samuel, 1º e 2º Reis, depois você pula lá para Amós, profeta Amós, Oséias, depois o profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, somente, essa primeira parte, que é chamado de 1º Isaías, que é do capítulo 1 ao 39. Depois você vai para o profeta Miqueias, depois de Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Abdias. Aí você volta no que nós chamamos de 2º Isaías, que é do capítulo 40 ao 55. Depois você vai ler 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. Depois você volta que nós chamamos de 3º Isaías, que é do capítulo 56 ao 66. Após esse 3º Isaías, você lê Malaquias, Joel, Jonas, Rute, Tobias, Judite, Esté, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Jó, Eclesiastes, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Daniel, Sabedoria, Levítico,